tema da mensagem hoje, meus amados irmãos, é: Jesus quebra as correntes e cura. Jesus quebra as correntes e cura. João capítulo 8, versículo 34, vamos ler até o 36, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim o texto: Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Glória a Deus. Amado igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, Jesus é o único que pode quebrar as correntes que aprisionam as pessoas e libertar. É Jesus. Não tem pastor, não tem pastora, não tem missionário, não tem profeta. É Jesus. Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos ter a certeza que nós estamos com Jesus e Ele conosco. E Ele conosco também. Jesus abandona o seu povo? Não. Ele não abandona. Quem abandona Jesus é o povo. Ele não abandona jamais. Mas nós precisamos ter essa certeza para quê? Para que praga nenhuma, a Bíblia diz para nós, a palavra do Senhor, praga nenhuma chegará até a nossa casa. Pode ser a nossa casa lá é feita de alvenaria, como a nossa vida. Porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos livrando de todo mal. Irmãos, então nós precisamos nos assegurar que nós estamos alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter a convicção que verdadeiramente nós fomos transformados pelo sangue do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo num mundo corrompido pelo pecado, de uma geração perversa. E outra coisa, nós não observamos, não conseguimos notar que vai verdadeiramente haver alguma mudança para melhor. Alguém aqui tem dúvida do que eu estou falando? Você acha que vai melhorar isso aqui, irmão? A gente vê aí que nota-se que as coisas vão piorar. Então, irmãos, palavras toda hora são jogadas ao ar, ao vento. Às vezes essa palavra são para te abençoar, mas às vezes é para te amaldiçoar. Então você tem que ter uma proteção na sua vida. Eu tenho que ter uma proteção na minha vida. Todas as pessoas que entram na sua casa, que convivem com você, são pessoas abençoadas? Toda pessoa que vai na sua casa, seu amigo, vai chegar ali e verdadeiramente abençoar a sua casa? Ou chega ali e lança um olhar, um mal olhado na sua casa, e aquilo pega e vai ali acabando com a sua família? Trazendo tristeza na sua casa, trazendo discórdia no seu lar? Aí é dia de seu aniversário, às vezes é o dia dos pais, às vezes é dia das mães, às vezes é dia de aniversário de casamento, e vai por aí fora. Aí você ganha presentes. Tem pessoa que te dá presente assim: eu vou dar um presentinho, uma lembrancinha para minha amiga, para o meu amigo, para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha cunhada, para o meu cunhado, para o meu genro. Hoje em dia a gente fala lembrancinha, antigamente era presente, hoje a lembrancinha está tudo caro. Então, mas tem gente que ainda consegue dar um presente. Mas você dá de coração para a pessoa. Agora, será que você recebe da mesma forma esse presente? Como é que chega esse presente na sua casa? Ele veio direto da loja para você, ou ele passou em algum outro lugar para chegar até você? E aquilo entra dentro da sua casa, dali começa a aparecer as coisas na sua casa. Começa a fazer uma coisa que não tinha na sua casa, começa a acontecer. Talvez através daquele objeto que entrou na sua casa. Talvez através daquela blusinha, ganhei a blusinha da minha comadre. A minha comadre é um amor de pessoa. A blusinha que ela me deu, mas deu certinho em mim. Não sei como é que ela fez. Ela olhou para mim e trouxe certinho, foi a medida certa. Aí você põe aquilo onde você vai dar tudo errado.
Então nós temos que ter verdadeiramente uma vestimenta espiritual, que é a armadura de Deus. Nós temos que estar revestido com a armadura de Deus, que aí você tenha certeza que nenhuma maldição vai chegar até você, até a sua casa. Nenhuma maldição. E outra coisa, às vezes também é oferecido, não é nem objeto, nem uma roupa, mas é oferecido para você, talvez, uma comida, né? Seja um pudim, seja um doce, qualquer tipo de comida que a pessoa sabe que você gosta. Uma vez eu fui num lugar, irmão, aí a pessoa falou assim, eu fiz isso aqui para você levar para a sua casa. Você vai comer em casa. Para comer aqui, tem aqui. Esse é para você levar para a sua casa. Aí eu já bati o olho no negócio, irmão, vou falar um negócio. Não dava para dispensar não, porque o inimigo... Você acha que o inimigo é bobo de fazer uma coisa que eu não gosto, irmão? Uma coisa feita de qualquer jeito, de queimado, alguma coisa... Não, fica aquela coisa mais bonita que tem. Se você bate o olho assim, você vou esperar chegar em casa, eu vou comer dentro do carro mesmo, de uma vez, comer um pedaço de uma vez. Então, irmãos, tem que ter muito cuidado. Aí eu bati o olho assim, eu falei assim, não vou comer isso não. Mas eu podia fazer isso lá dentro da casa da pessoa, não vou ler, não quero não, muito obrigado, eu podia, não, mas eu peguei. Você tem que ser educado, você tem que ter sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Aí peguei, chegou lá em casa, nem falei para a primeira dama, nem falei para a esposa. Eu já peguei, talvez podia dar vontade de comer. Não, vamos orar aqui, vamos... Não, irmãos, eu já senti que não era para comer. Aí peguei aquilo, já mandei embora para lá, né? Aí joguei para... Nem eu, nem ninguém vai comer. Também não dei para os outros, não. Ninguém, nem eu, nem ninguém. Eu pus dentro da sacolinha e já foi embora o caminhão de lixo para lá. Mas muita gente não tem esse pensamento. Eu falo, não, se foi feito para outra pessoa, nem mim não vai pegar. Irmão, não pensa isso não. Para não pegar na igreja, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Não é só estar frequentando o culto na igreja, não. Você tem que buscar a presença de Deus aqui e em todo lugar que a gente for. A gente tem que estar preparado para as ciladas do inimigo. Então, irmão, nós estamos vendo isso aqui. João 8,34. Por gentileza, Sara. Jesus explicou-lhes, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Eu não falo que é escravo do pecado, não, é prisioneiro de Satanás. É prisioneiro de Satanás. Porque fala, em verdade, quer dizer, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é uma verdade falando uma verdade. Jesus, eu já sou a verdade. Mas eu vou te falar uma verdade que você precisa saber. Então, em verdade, aí fala assim, então, olha lá, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, vamos mudar o pecado ali para o prisioneiro de Satanás. A pessoa fica aprisionada com as coisas do inimigo, e o inimigo mostrando cada vez mais as coisas mundanas, a carne balançando, mexendo com a carne, porque mexe com a concupiscência da carne, que o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. É prisioneiro. Só Jesus para quebrar essa corrente invisível, porque a pessoa não consegue ver que ela é invisível, por causa de quê? É coisa espiritual. E as coisas espirituais você não vê. Você só consegue ver que algo de maravilhoso acontece quando você vê uma pessoa que você conhece muito tempo, que está numa cadeira de rodas, Jesus levantar ela daquela cadeira. Jesus ressuscitar uma pessoa que estava morta praticamente. Jesus tirar uma pessoa que estava no CTI praticamente, ele vivendo com aparelho já na última semana de vida, e aquela pessoa sai dali, vai levantando, quando vê a pessoa está lá fora do hospital. Aí você fala, será que foi o remédio no médico? Muita pessoa pensa isso, valoriza o remédio e esquece que Jesus, que aquela pessoa está sendo coberta de oração aqui fora. Aí o crédito vai lá para não, aquele médico é muito bom, cuidou da minha mãe, cuidou do meu pai, cuidou dos meus irmãos, ele é muito bom, mas esquece que você orou na sua casa de madrugada e o Senhor visitou a sua mãe, visitou o marido, visitou o filho no CTI do hospital.
Deus está falando, irmãos. Às vezes Deus passa para segundo lugar. Primeiro vem o ser humano, que sem Jesus nada podemos fazer. Irmãos, quando essa corrente maligna, ela é quebrada, também vem a cura da alma. Porque então aquela corrente que vinha aprisionando aquela pessoa, ela é quebrada. Então os olhos espirituais daquela pessoa começam a ser abertos. Aberto através de que ela possa estar ouvindo a palavra de Deus. Ela saber que algo sobrenatural foi feito e ela ficou livre daquela escravidão que o inimigo vinha aprisionando ela há muitos anos. Então, irmãos, a gente sabe, para quem já passou por isso, conforme eu já passei por isso, eu sei que Jesus que me libertou. Porque o homem não conseguia fazer. Porque eu ia em qualquer lugar e sem eu bater nas pessoas, sem eu fazer isso, fazer assim, maldade, furtar isso, fazer outra, sem eu fazer nada disso, eu falava assim, para mim está tudo bem. Mas não estava. Então era estragando a vida de pessoas, estragando a minha própria vida. Mas o Senhor Jesus tinha um plano na minha vida, conforme tem na vida de cada um que está aqui, na vida de marido, de pessoa que está aqui, na vida de esposa que está aqui, na vida do filho, de mães que choram, que está aqui. Então o Senhor tem um plano para cada um de nós. Irmãos, Jesus, então, começa a trabalhar quando as correntes são quebradas para salvar aquela pessoa e levar aquela pessoa a ter uma vida eterna. Mas depende também da pessoa, ela querer ficar na presença de Deus, ela querer verdadeiramente trilhar os caminhos do Senhor Jesus, seguir os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, e ter uma vida diferenciada da vida que leva aí fora as pessoas mundanas. Tem várias formas de você ser feliz, se divertir aí fora, mas você tem que ter cuidado de qual diversão que você vai escolher fazer, o lugar que você vai. Infelizmente, assim você tem que escolher o lugar que você vai hoje em dia. Porque senão você sai feliz com a sua família e volta chorando. Ou às vezes volta sem a esposa, ou às vezes volta sem o marido, porque foi preso lá, ou foi morto lá. Então você tem que escolher o lugar que você vai passar um almoço, ou um jantar, comer uma pizza com a sua família, que hoje está muito difícil. Mas existe esse lugar ainda. Mas quem que vai fazer a escolha para isso aí? Nós. Às vezes a pessoa, não, eu quero conhecer, todo mundo está falando daquele lugar, mas talvez não é lugar para a gente ir. Às vezes até prefiro até comer a pizza em casa mesmo. Mas você não pode ficar refém também das coisas do inimigo, você tem que também desvanecer a cabeça, sair da rotina. Mas antes você tem que orar, entregar na mão de Deus para onde você está colocando os seus pés. Para onde você está caminhando para ir, para passar uma noite desfrutando ali do prazer do seio familiar. Então precisa a gente ver isso, irmãos. Jesus, então ele começa a trabalhar na vida também da pessoa que quer verdadeiramente uma mudança na sua vida. Tem que haver transformação, um encontro com o Senhor Jesus, um novo nascimento. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então daqui para frente, dos teus pecados eu não me lembro mais. O Senhor já falou, não me lembro mais, é daqui para frente. Glória a Deus por isso. Talvez a pessoa foi isso, foi aquilo. Assim, ó, aquilo ali você não me conhecia, agora você me conhece. E a Bíblia fala assim, antes não tivesse conhecido aquele que volta lá atrás no lamaçal. Então antes não tivesse conhecido. Que aí era, vamos dizer assim, dava para justificar. Agora depois você conhece voltar lá atrás. A Bíblia fala, antes não tivesse não conhecido. Então, irmãos, quantas pessoas são prisioneiras de Satanás? Então, estão andando aí na derrota, estão angustiadas, estão andando sem direção, estão verdadeiramente deixando a vida levar, conforme tem uma música que fala aí, deixa a vida levar. E está sendo levada para o cemitério, para a cadeia, levar para o hospital. Por causa de quê? Está toda doente por dentro, doente espiritualmente, a sua alma está doente. E a pessoa que procura isso aí, irmãos,
Se você chegar em casa, por exemplo, se você, eu vou comer um frango com uma batata frita, né? Ou então vou comer uma pizza. São coisas que eu não vou falar que são, hoje em dia são saudáveis, não, mas em relação das coisas que tem fora, são coisas saudáveis que você está comendo na sua casa, com a sua família. Mas diferente deles, que assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Por causa de quê? Eu sou novo, ou eu tenho que aproveitar a vida. Quando eu tiver com 90 anos, se viver até 90, né? Aí eu entrego a vida para Jesus. Se ele foi embora antes, como é que faz? Então, irmãos, nós precisamos ver isso aí. As pessoas estão derrotadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas praticamente estão no fundo do poço porque elas procuram esse caminho, o caminho da facilidade, né? Um caminho até que ela perde até o quê? Até o seu caráter ela perde. Nós já passamos lá nessa humilhação, irmão, nós sabemos disso aí. Nós que eu falo, eu pastor Moisés, que já passei por isso. Você acha que as pessoas estão rindo, divertindo com você? Elas estão rindo de você. Depois, quando você entrega a vida para Jesus, você começa a enxergar a vida, as coisas da vida, aí que você vê, puxa vida, eu fiz tudo errado. Às vezes ainda dá tempo de, se você observar isso. Muitas pessoas até perdem a sua vida sem saber que tinha uma vida melhor, que é estar na presença de Deus. Então, irmãos, essas pessoas que são prisioneiras de Satanás, elas são cegas espiritualmente por não conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus liberta a pessoa, ela faz você enxergar. Irmão, só de uma pessoa não ingerir bebida alcoólica, ela ganha na saúde e ganha financeiramente. O dinheiro que ela gastava lá, ela faz coisas na casa dela, ela compra uma roupa melhor, compra sapato, compra comida melhor para ela alimenta melhor. Então ela começa a ter sonhos, projetos. Agora a pessoa bebe, fuma, aí depois, Senhor, você esqueceu? Não, esqueceu não, eu estou doentado. Tá doente, está doente porque bebeu, fumeu a vida toda. Aí adquire um câncer, que qualquer um de nós pode adquirir, porque através de muitos alimentos, né, que são cancerígenos por aí. Aí o que acontece? A pessoa depois, quando ela vê, já é tarde demais. Agora tem pessoa que procura a enfermidade. Está na presença de Deus, pode curar? Pode. Mas às vezes Deus até deixa aquilo ali para a pessoa ficar firme na presença de Deus, que se curar, talvez a pessoa volta lá atrás de novo. Então, irmãos, as coisas, o mundo espiritual, ele é tenebroso. Não pensa que você está vindo na igreja, que eu estou vindo na igreja, que nós estamos livres de que alguma pessoa possa fazer alguma coisa para nós e nada vai acontecer com a gente, não. Nós temos que estar firmes com o Senhor Jesus. Não é só ouvir a palavra de Deus, tem que pôr em prática também as coisas que nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Então, irmãos, essas pessoas, quando começam a andar nos caminhos, a trilhar os caminhos do Senhor Jesus, elas começam verdadeiramente a sentir que houve mudança, houve transformação. Ela consegue ver agora o certo e também ver o errado. As coisas que ela olhava com muita facilidade, ela deixa de olhar, porque ela fala assim, não, se eu olhar eu estou pecando, se eu fizer isso eu estou pecando. Então, irmãos, vamos dar um exemplo aqui. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, ela estava ali, sendo o quê? Humilhada, escondida ali do povo, da família, não podia sair ali fora, porque a mulher tinha que ficar afastada, era considerada imunda, era uma cultura deles. Então, mas a fé dela, antes, lá no começo, estava depositada no que ela tinha, que a Bíblia fala que ela tinha gastado tudo, quer dizer que ela tinha alguma condição financeira boa, mas gastou tudo e nada resolveu. Mas então ela vê talvez a última chance dela, a última oportunidade de tocar nas vestimentas do Senhor Jesus. E ela procura fazer isso. Então ela procurou tocar em Jesus para que ela fosse curada. Muitas pessoas, ela sabe disso, mas ela não tem força de chegar até Jesus. Ela tem força para ir em qualquer lugar, para beber isso, comer aquilo, para fazer isso, fazer aquilo, mas não tem força para direcionar, nem precisa ir até Jesus. Ela pode dobrar o seu joelho e buscar a presença de Deus, que Deus está ali pronto para ajudar ela, para socorrer ela. Mas a pessoa não tem essa força,
porque é prisioneira, está acorrentada ainda, mas quando ela deixa de ser essa prisioneira, porque ela teve encontro com o Senhor Jesus, o milagre acontece. Essa mulher, o que ela faz? Ela vai e toca em Jesus, você já conhece a história. Então, naquela hora ali, ela também é liberta da sua enfermidade, e também é curada, porque ela foi liberta também. Aconteceu um milagre na vida daquela mulher. Por que aconteceu um milagre? Que ninguém achava nada na vida daquela mulher, mas só dela tocar em Jesus, ela foi curada. Então, aconteceu uma libertação e imediatamente a cura. A cura. Porque se fosse uma cura normal, as outras coisas, os outros médicos da época lá, tinham curado ela. Mas o dela já não era só Jesus que podia fazer. Lucas 8,48. Isso aí que é o principal de saber com quem que a gente está lidando. Com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui? Primeiramente, Jesus se agradou muito da fé daquela mulher. Então, a fé dela de chegar e tocar na vestimenta de Jesus, a fé dela agradou muito a Jesus, e logo saiu o que? Virtude, poder do Senhor Jesus, e curou aquela mulher. Logo o sangue estancou. Então eu quero dizer o seguinte: quando você verdadeiramente, espiritualmente falando, você toca em Jesus, o mal tem que sair. Aquela angústia no seu peito tem que sair. Tem que haver mudança, transformação dentro do seu lar, porque Jesus, Ele trabalha a todo instante na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Ele nos ouve. Enquanto dormimos na nossa casa, satisfeito, né, depois do jantar, a luz e vela, vamos dizer assim, comer o franguinho que eu falei agora mesmo, comer a batata frita ou a pizza, aí você vai deitar, mas Deus está ali com os olhos voltados para você, aleluia. Te guardando de toda a seta inflamada do inimigo, para que não chegue até você, que não chegue até a tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, nós precisamos pôr em prática a nossa fé. Precisamos exercitar a nossa fé. A pessoa que era aqui ilustrar, conjecturando como um automóvel. Você tem um carro na sua casa, um carro novo de garagem. Eu vou deixar o carro na garagem, porque ainda não te dei a carteira. Porque eu tirar a carteira, eu vou. Aí que eu vou dirigir. Fora sem carteira, não vou não, que eu quero fazer tudo certinho, que eu sou cristão. Mas, quem tem carro aí sabe. Todo dia é bom, sei lá, dar uma ligadinha no carro por causa da bateria. Senão arreia a bateria do carro. Você vai, deixa o carro ligado um pouquinho, depois você desliga ele. Você não está andando, mas você tem que ligar aquele carro. Então, assim também é a nossa fé. Nós temos que pôr em prática a nossa fé. Como assim? Acreditar que dias melhores virão, porque a própria palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Mas eu preciso colocar em prática a nossa fé, que amanhã vai ser melhor do que hoje. A nossa fé que a esposa vai melhorar, a nossa fé que o marido vai melhorar, a nossa fé que os filhos vão melhorar, a nossa fé que essa igreja aqui verdadeiramente vai encher e as pessoas cheias do Espírito Santo. Que verdadeiramente a gente vem aqui e sai daqui para cima e não para baixo, porque o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Nos colocou para ficar em cima e não embaixo. Quem está debaixo do nosso pé é o inimigo. Mas nós estamos por cima, porque nós estamos por cima com a ajuda de Deus. Senão nós estaríamos embaixo. Quantas pessoas são pisoteadas pelo inimigo a todo momento? Tá pisando em cima da pessoa, pisando em cima da pessoa. E a pessoa não consegue notar que ela precisa mudar de vida, que ela precisa mudar de direção, quer dizer, converter de seus maus caminhos e entregar a vida para Jesus. É preciso. João 8,35. Glória a Deus. O escravo ou prisioneiro,
o escravo não fica em casa para sempre. É porque ele pode sair assim, de dentro da casa e vai lá fora e pega outra coisa e traz para cá, né? Precisa fazer e traz para cá. Ou ele pode mudar daquela casa para outra casa. Olha lá, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. O que é isso? O Senhor Jesus, quando você abre a porta, ali bate, você abre a porta do seu coração, Ele faz morada dentro de nós, aleluias. E Ele não sai não, Ele só sai se você expulsar Ele de lá. Ele fica lá. Expulsar como assim, pastor Moisés? Se você verdadeiramente converter dos seus maus caminhos, ele vai ficar lá. Mas agora, se você começar a fazer tudo errado, a Bíblia fala que o Espírito Santo é sensível. Ele não aceita uma casa contaminada, uma casa suja, uma casa que não é adornada. Então a nossa casa tem que estar limpa, purificada, para Ele fazer morada dentro de nós. Para que nenhuma comida, nenhum objeto, nenhuma peça de roupa que chegue na nossa casa, que aquilo contamine a nossa vida, que vai chegar, gastou dinheiro à toa, vai chegar, bater na sua casa e ainda vai voltar para outra pessoa. Todo o mal que ela desejou para você, porque você está blindada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. As mãos poderosas do Senhor é sobre a sua vida, é sobre a sua família, aleluia. Praga nenhuma chegará até lá. Está escrito, praga nenhuma. Pode fazer o que quiser para gastar dinheiro à toa, estou falando. Gastar dinheiro à toa. Mas você tem que ter certeza que a proteção de Deus está lá. Você tem essa certeza? Você tem? Glória a Deus. Se você não tem, você busca ela. Como assim? Vai consagrando, vai jejuando, vai começar essa corrente às 3 horas da manhã. É onde que a igreja vai se fortalecer para continuar com o Senhor. Então, irmãos, o servo tem a opção de ir embora, mas Jesus fica para sempre, aleluia. Ele fica. Irmãos, Ana, mãe do profeta Samuel, ela foi abençoada por causa da sua fé. Foi abençoada por causa da sua fé. Vamos ler aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 15. Só até aí, só aí esse versículo. 1 Samuel, isso. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, uma mulher amarga, por causa que ela era estéril. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Então, irmãos, ela estava ali orando a Deus, e ali a palavra já não saía mais da boca daquela mulher, de tanta amargura que ela tinha. Mas o Senhor visitou Ana, e ela concebeu, deu à luz ao profeta Samuel, e através disso, não foi só pela sua fé, não, também curou ela do mal que ela tinha, que ela foi liberta e também foi curada. Por causa de quê? Ela não podia dar luz à filha. Então teve um milagre que aconteceu na vida dela, que deu a luz ao profeta Samuel, e também mais 5 filhos. Teve 3 filhos fora o profeta Samuel, quer dizer, 4 filhos homens e 2 filhas mulheres. Então, além do profeta Samuel, ainda teve mais, isso quer dizer, ela virou uma pessoa, uma mulher normal, curada. E a amargura já não existia mais no peito daquela mulher, mas sim, a presença de Deus era sobre a vida dela, aleluia. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer. Nós vemos aqui, então, que a fé, confiança, aqui também teve que a cura, que se tornou que uma mulher fértil, onde aconteceu também um milagre, através do choro, através da busca, da confiança em Deus, que Deus poderia mudar aquele quadro. Até o seu senhor Eli achou que ela tinha estado embriagada, estava embriagada. Não, meu senhor, eu não coloquei bebida forte na minha boca, não, fermentada. Mas ela não tinha mais, não saía voz de tanta amargura, aquela mulher, que ela era zombada toda hora pela sua concorrente, chamada Penina, que morava lá dentro da mesma casa com seu marido. O marido dela tinha 10 filhos com essa mulher,
mas ele amava mais Ana, mas a Ana não podia dar filho para ele, quer dizer, a geração não podia dar uma geração para ele de filho, porque ela não podia ter filhos. Mas o nosso Deus estava com Ana, aleluia. Conforme o nosso Deus está com você, minha irmã, nosso Deus está com você, meu irmão, nosso Deus está na nossa casa, nosso Deus está no nosso trabalho, o nosso Deus está aonde você passa, onde você coloca as plantas dos pés, ali está o Senhor te abençoando, te guardando, te protegendo de todo mal, aleluia. Nós não seremos envergonhados, não. Até parece que em certas situações nós estamos perdendo, mas quando você confia no Senhor, coloca os problemas na mão do Senhor, você vê que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler agora João 8,36, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus libertar, meu irmão, a pessoa só volta a ser prisioneiro se ela quiser. Jesus é que está falando, né? Se o Filho, pois, libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa que estava acorrentada, a pessoa que era escrava, a pessoa que era prisioneira, agora a pessoa é livre, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi prisioneiro de Satanás, que ele se deixou ser preso, ele se deixou ser morto para nos salvar, para trazer para nós vida e vida eterna, aleluia. Graças a Deus, somos gratos por isso. Tem pessoas que já se esqueceram disso, do sacrifício do Senhor Jesus. Porque se passou muitos anos, mas é uma coisa que a gente jamais pode esquecer, quem conhece a palavra do Senhor. Então, irmãos, quantas pessoas têm voltado para o fundo do poço, o fundo do lamaçal? O diabo, ele é inimigo da igreja. A carne é inimiga da igreja. O mundo é inimigo da igreja. Mas nós temos um amigo fiel chamado Jesus Cristo, e ele passeia no meio da igreja, aleluia. Ele não nos abandona. A pessoa que abandona Jesus, ele está aqui passeando, te mostrando: eu sou contigo. Onde quer que você ande, eu sou contigo. Eu estou ali para te defender, eu estou ali para te levantar, eu estou ali para te ajudar, eu estou ali para te sustentar, eu estou ali por causa do frio, eu estou ali por causa do calor, eu estou ali para matar sua sede. E estou principalmente para te levar para morar comigo para o resto da sua vida, para a eternidade. Onde tem paz, onde tem gozo eterno, onde tem tranquilidade, onde não haverá mais briga, onde não haverá mais pranto, nem ranger de dente, mas sim um gozo eterno diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele está sentado à destra do nosso Deus, assim nós também assentaremos à destra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso nós devemos permanecer firmes na presença de Deus. Nós sabemos que tem lutas, sabemos que tem aflições, mas Jesus fala: eu venci o mundo. E qualquer um de nós aqui pode vencer o mundo também, qualquer um de nós. O Senhor Jesus fala: eu fiz muitas obras, mas vocês poderão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Ainda fala dessa forma: a gente pode fazer obras maiores. Olha que ser humilde, que é o nosso Deus, humilde, mostrando humildade. Então, irmãos, nós temos que reconhecer isso. Nós sabemos das lutas e a gente chora, sabemos das provações, tem hora que dá até vontade de desistir. Quantas pessoas já não pensou assim: parece que eu estou orando, se minha oração está batendo no céu de bronze, não está chegando lá. Mas não se esqueça disso jamais, o tempo é de Deus, meus irmãos, porque a vitória vai ser grande, a vitória vai ser grande. Quem está doente, a sua cura vai ser grande. Quem está precisando de situação financeira melhor, o Senhor é contigo, o Senhor é provedor. Quem está precisando de uma libertação do Senhor, aquele que quebra as correntes, acabamos de falar aqui agora mesmo: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas estão livres aqui nessa noite porque verdadeiramente entregaram a vida para Jesus? Quantos pastores se formaram aí porque entregaram a vida para Jesus?
Quantas pessoas largaram várias coisas erradas aí, hoje estão pregando a palavra, ou são levitas, ou são do diaconato da igreja, porque entregaram a vida para Jesus. Por isso que o tema de hoje, aqui da mensagem é: Jesus quebra as correntes e cura. Porque além dele quebrar as correntes, talvez você está doente, então ele quebra as correntes e cura a sua alma, cura você daquela enfermidade que você passava, aquilo que vinha assolando a sua vida, vários anos. Ele verdadeiramente mudou a minha vida, como mudou a sua também, aleluia. Mudou a vida do nosso pastor, ele já conta aqui, mudou também a vida dele. Então, meus irmãos, tem jeito. Só não tem jeito para quem não quer entregar a vida para Jesus, mas quem entrega tem jeito. Nós estamos falando aqui que os problemas vão acabar, não. Vão vir novos problemas, mas agora você tem quem buscar. E nós estamos preocupados, ou Jesus está preocupado com a nossa vida aqui? Não. Ele está preocupado porque a gente não desvie os pés da palavra dele, nem dos caminhos dele, nem do estatuto dele, como queira, e a gente vai morar no céu. Aqui embaixo nós estamos de passagem aqui. E aqui a gente pode passar aqui sorrindo ou chorando. Isso aí depende dele, às vezes depende de cada um. Mas nós temos que ficar firme com Jesus. Você pode sair daqui rico, você pode sair daqui, para a glória que eu estou falando. Você pode sair daqui pobre, mas o importante é o caminho ir para lá, para a glória de Deus. Então, irmãos, fica firme. As correntes que te aprisionavam lá no passado, elas foram quebradas. Então você está cheio do poder de Deus, sim. Às vezes nós pedimos uma oração ao pastor, às vezes nós pedimos que a pessoa ore para nós, mas essa autoridade, esse poder também está sobre a sua vida também, porque às vezes nós estamos sem força para orar. Aí nós pedimos um irmão, outro, ora para nós lá, porque nós carecemos do poder de Deus na nossa vida. Mas às vezes nós somos seres humanos, então a gente às vezes ficou fragilizado com certas coisas na nossa vida. Mas o poder de Deus é sobre a nossa vida, porque nós somos vasos do Senhor. E o Senhor está ali todo dia, ó, despejando o azeite, enchendo você, vai desgastando, o Senhor vai enchendo, mas através da nossa fé, através das orações. Se você se acomodar no canto, irmão, aí você vai só esvaziando, até ficar sem azeite nenhum, sem ficar sem o Espírito Santo. Você precisa buscar se encher, renovar, é um avivamento pentecostal, todo dia nós necessitamos, carecemos de Deus na nossa vida. Não é só Santa Ceia, não é só culto de libertação, não é só culto de oração, não, é todo dia. Tem culto na igreja, eu vou para lá, não tem, eu vou orar em casa. A oração é todo dia, você come e bebe todo dia? Ou bebe e come todo dia? Você bebe e come todo dia. Tem dia que você pode comer mais, tem dia que você pode comer menos, tem dia que você come dentro do horário, tem dia que você come fora do horário, mais alguma coisa você coloca para dentro. Você tem que comer alguma coisa, a não ser que a pessoa está internada e está lá sendo alimentada com soro. Ah, pastor, misericórdia, eu não quero ir para lá não. Bom, isso aí não depende de nós, depende de Deus ou de nós mesmos. Quer dizer, a pessoa procura ir para lá. E às vezes até Deus também permite que a gente vá para lá para a gente ter um encontro ou um reavivamento pentecostal com Ele. Deus te usa lá no hospital para pregar para o médico e para o enfermeiro. Porque talvez se você não estivesse lá, ninguém pregaria para aquele médico nem para aquele enfermeiro. Nós já tivemos várias experiências desse jeito aí também. Então, irmãos, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. As correntes que nos aprisionavam foram quebradas pelo poder de Deus. Hoje nós somos livres, mas vamos pensar primeiramente, livres para adorar a Deus. Verdadeiros adoradores, isso que o Senhor está procurando, os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. A igreja verdadeira, essa igreja cheia do Espírito Santo é que vai subir, porque quem vai conduzir a igreja até nas nuvens onde estará o nosso Rei, nosso Senhor e Salvador, é o Espírito Santo que vai nos retirar daqui. Então que Deus te abençoe. Você que está nos assistindo pela rede social, entrega a sua vida para Jesus agora. E você vai ter proteção total, 24 horas por dia. Pode fazer tudo contra a sua vida, mas você é intocável. Não, nenhum mal chegará até a sua casa, praga nenhuma. Mas nós temos que estar alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, meu irmão.
Que Deus te abençoe, minha irmã.